Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, com mais uma oração da noite. E, como sempre, mais uma vez podemos agradecer ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nos alegramos nele, por seu cuidado, por sua provisão. Deus, de fato, é fiel e é maravilhoso. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, seguindo com nossas meditações sobre o medo. Hoje eu quero compartilhar Provérbios, capítulo 3, versículos de 13 até o 26. Você, então, deve abrir a sua Bíblia nesse texto, depois lê-lo com cuidado. Eu quero apenas destacar alguns versículos aqui deste texto. E diz assim a palavra de Deus, versículo 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Verso 21. Meu filho, guarde consigo a sabedoria e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Verso 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Vale salientar que o sábio já tinha ensinado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7. Portanto, quem teme a Deus não precisará temer a ninguém. Mateus capítulo 10, versículo 28. Meus queridos irmãos, é fato que muitas pessoas atualmente estão sendo atormentadas pelo fantasma do medo. Como eu tenho dito, na realidade, muito mais real do que muitos imaginam. Muitas pessoas, neste exato momento, estão debaixo de terrível tensão, preocupação, insegurança. E por não saberem lidar com essa expectativa de perigo, eles se trancam nas suas celas interiores. E o carcereiro é o medo. A Bíblia diz que o medo produz tormento. De fato, o medo abala a estrutura emocional de qualquer pessoa. Nós já sabemos que é natural ter medo. Na realidade, ninguém está livre do medo. Mas, na essência, o medo não é natural. O medo, conforme vimos ontem, o medo é produto do pecado. Ou melhor, da perda da comunhão com Deus. E como a Bíblia diz, todos pecaram, portanto, todos estão sujeitos ao medo. Ou seja, uma vez ou outra na nossa vida, nós haveremos de encontrar com ele. Ou seja, diante de alguma expectativa, certamente experimentaremos essa emoção na presença de expectativa de algum perigo, real ou aparente. Com certeza. Mas, para seguirmos em frente na nossa meditação sobre o medo, é muito importante fazermos uma reflexão, podermos distinguir os tipos de medo que existem. E basicamente existem 3 tipos de medo. O primeiro deles é o chamado medo natural. Podemos até dizer que esse medo é um medo bom, é um medo racional. Esse medo natural serve até para nos proteger. Não é pecado, não tem nada de errado. Por exemplo, você ter medo de um cão bravo ou de uma cobra venenosa.
né? Ou de um rio muito profundo, largo, principalmente se você não sabe nadar. Então esse tipo de medo, no certo sentido, até nos protege. Esse é um medo bom, é um medo racional. Mas existe também o chamado medo emocional, é o medo exagerado, muitas vezes considerado como medo irracional, né? É aqui que se encontram os chamados medos mórbido, fóbico, hiperbólico, dentre outros. Por exemplo, o medo de ser rejeitado, o medo de ficar sozinho, o medo do escuro, o medo de perder o controle, o medo de perder o amado, o medo de mortos, o medo de vivo, o medo de feitiço, de mal olhado, de olho gordo, o medo de casar, o medo de não casar, o medo de doenças, o medo de ser feliz. Na realidade, o medo do medo, ou seja, o medo de ter medo. Mas também existem os medos que podemos chamar o medo referencial, ou seja, o medo espiritual, o medo de Adão, gerado principalmente pela sensação de ausência de Deus, do Criador, e pela presença do pecado. O pecado gera tormento, gera medo. Esse foi o primeiro medo, o medo de Adão, e na realidade é a raiz de todos os medos. Na relação certa com Deus, o temor de maneira correta, ele é muito bem-vindo, ele faz parte da nossa reverência, da nossa submissão, da nossa compreensão da soberania de Deus sobre a nossa vida. Faz parte da oração suplicante, da oração intercessória. Esse medo é maravilhoso diante do Senhor e nós precisamos tê-lo. Entretanto, quando essa comunhão com o Senhor é rompida, esse medo se torna desespero e atormenta a nossa alma. A nossa preocupação hoje no nosso estudo e nos estudos dessa semana é exatamente com esse chamado medo emocional e para muitos irracional, e também o medo espiritual, o medo referencial. E nesse caso, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Nos libertará de quê? Além da condenação do inferno, mas de muitas outras coisas, inclusive do medo. É a verdade que liberta. E nesse caso, a verdade aqui é Jesus, o Filho de Deus. E no versículo 36, João diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O salmista, no Salmo 56, verso 3 e 4, ele diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei. E ele termina dizendo: que poderá fazer-me o simples mortal? Não terei medo. Meus queridos irmãos, de fato, com Cristo no barco, não precisamos temer. Amanhã nós vamos ver como vencer o medo. E a minha oração é que o Espírito Santo haja na sua vida e na sua casa e lance fora o medo. Com esta comunhão correta com o Senhor, não teremos medo. Que a alegria do Senhor encha o seu coração. Que a graça do Senhor inunde a sua vida e a sua família neste tempo de pandemia. Que Deus te abençoe e você tenha, de fato, uma noite reparadora. E amanhã, com as misericórdias do Senhor, seguiremos em frente, sem medo, olhando para o autor e consumador da fé. Que Deus seja contigo.